E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu estreio aqui um quadro chamado Pelo Mundo, em que eu dou dicas de leituras, autoras e autores por países, explorando aí a literatura de cada país e aos poucos trazendo então dicas literárias e um pouco da minha paixão esparramada aí pelas terras deste mundo todo. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para este vídeo muito especial. Eu tenho essa ideia de trazer vídeos temáticos por países a vocês há muito tempo, né? Até porque faz todo sentido para mim, que sou uma leitora que tem a biblioteca dividida, né, e assim organizada por esta questão dos países, dos continentes, das regiões, dos autores e autoras que eu tenho aqui. Então, eu trago aqui hoje o primeiro vídeo deste quadro em que eu vou tratar de autoras e autores do Chile. Então, hoje o país escolhido é o Chile, que é um país assim com grande número de escritores e escritoras que eu gosto. É claro, gente, que todas essas dicas que eu trago aqui são de autores que eu já li, e também esses vídeos não encerram, né, os autores, as autoras que eu gosto, que eu indico para vocês, mas eu escolho um ou outro e vou selecionando. Se vocês gostarem, eu vou trazendo então mais e mais, né, e aí vocês vão pedindo também, dependendo se você tiver um país que você tem vontade de conhecer, se eu tiver alguma dica, eu gravo também. Então, qualquer coisa, façam seus pedidos ali nos comentários que eu penso e trago para vocês nos próximos vídeos deste quadro aqui. Então, vamos lá para o vídeo de hoje, para os autores que eu trouxe. Eu escolhi aqui mostrar numa ordem assim, dos mais clássicos ou de autores mais conhecidos até aqueles um tanto mais contemporâneos, autores que estão aí, às vezes até iniciando a carreira na literatura. Então vamos lá para o primeiro autor chileno que eu acho que você deve imaginar, você já deve ter conhecido alguma coisa, ter ouvido, né, um pouco da sua poesia, da sua obra, que é o Pablo Neruda. Trouxe aqui a antologia poética, que eu tenho essa edição que inclusive é em espanhol. O Neruda, gente, ele é um autor prêmio Nobel de literatura, né? Ele e a Gabriela Mistral, inclusive não trouxe a Gabriela Mistral aqui hoje porque eu ainda não li este livro dela que eu tenho aqui, mas numa próxima, quem sabe, eu posso falar um pouco melhor sobre a Gabriela Mistral. Na verdade, a antologia do Neruda, eu não li esta antologia. Eu já li um outro livro dele, mas que não está aqui porque é um livro da minha mãe, então eu li já há muitos anos, né, que eu li quando eu ainda morava lá em Passos. Mas esse aqui já dei uma folheada, né, já inclusive uma vez conversei com um antigo professor meu de espanhol, que era chileno, mas é um autor que com certeza é interessante a gente conhecer. Quando eu estive no Chile, que eu viajei em 2018, eu fui a uma das casas, na verdade eu fui a duas casas do Neruda, que tem, eu acho que são 4 casas dele lá famosas no Chile, que a gente pode visitar e tudo, e eu fui a duas dessas casas, embora uma eu só tenha passado na porta, porque não, era um dia que não estava aberto para o público. Então, assim, a vida dele é bem interessante, ele foi um poeta, assim, muito ativo, né, muito, assim, relacionado, inclusive, com questões políticas, né, ele se posicionava dessa maneira. Ele foi um poeta que esteve no Brasil, inclusive, a Clarice Lispector entrevistou o Neruda, e eu acho que tá aqui. Neste livro aqui, ó, da Clarice, de entrevistas, tem essa entrevista que ela fez com Neruda, né? E assim, o Drummond também, eu acho, se não me engano, eu acho que eu lembro agora de ter lido alguma coisa de carta dele, diário, falando sobre essa visita do Neruda e tal, né? Mas enfim, é com certeza um nome assim que a gente, para conhecer a literatura do Chile, a gente não vai passar distante do Neruda. Você pode até não ler, mas certamente para você falar de literatura chilena, você em algum momento passará pelo Neruda, né? Com certeza essa obra dele poética. Então assim, Neruda é um grande nome da literatura chilena. Claro que eu não podia começar o vídeo de maneira diferente, então aqui fica a minha primeira dica de leitura para você que quer experimentar a poesia com características mais clássicas, assim, né, da poesia. Então eu acho que vale a pena você conhecer. Na sequência, trouxe ela, é um grande nome também, Isabel Allende.
Isabel Allende aqui foi uma escritora que nasceu, na verdade, no Peru, mas ela, assim, é reconhecidamente chilena, inclusive há muitas décadas, já há muitos anos, vive nos Estados Unidos, já não vive mais lá no seu país. Muito novinha, assim, bebezinha, ela se mudou pro Chile, o pai dela era diplomata, algo do tipo, deixa eu ver se aqui tem. Isso mesmo, o pai dela era diplomata, ela viveu no Chile entre 45 e 75, e na Venezuela também até 1988, e aí a partir de então ela vive na Califórnia, então já faz bastante tempo, né, que ela tá lá nos Estados Unidos. E a Isabel Allende é uma escritora incrível. Eu trouxe aqui, né, para mostrar para vocês A Casa dos Espíritos. E é um livro assim que eu li já há muitos anos, mas gente, é magnífico, né, este romance. É impressionante. Eu tenho vontade de reler porque eu quero trazer material, conteúdo dele aqui pro canal, porque também é um grande livro assim pra gente falar sobre realismo mágico, realismo fantástico. Tem essas inspirações assim que vêm de um universo assim mais fantástico, né, em que a Isabel Allende fala bastante sobre cultura, sociedade e política do país, retratando a questão da violência e principalmente, né, relacionado à ditadura, às cisões familiares, esses fantasmas. Ela retrata aqui 3 gerações de uma família. É um livro que tem uma bruma, sabe? O tempo, assim, eu me sentia como se eu tivesse, né, em meio a essa bruma, essa questão da memória também, que a Isabel, aqui eu acho que é um tema, assim, né? A memória familiar, de uma memória do país, da história de um país, e de violência e também de questões assim que vão além do Chile, da América Latina. E no final, assim, né, o grande patriarca da família, ele fica do lado de lá da barricada, né, da sua neta querida, Alba. Então, assim, é um livro belíssimo e é uma autora, assim, muito consagrada. Ela escreve pra caramba, né, ela tem até um ritual que eu conheci recentemente com a Grazi, maravilhosa do Estante Compartilhada, que me contou que todo 6 de janeiro a Isabel Allende começa a escrever um livro, né? Ela tem esse ritual de todo dia 6 de janeiro sentar-se para começar um novo livro. Nossa, incrível, assim. Nossa, eu queria ter essa produtividade toda dela, mas muito maravilhosa. Tem outros livros dela aqui em casa que eu pretendo ler, compartilhar com vocês, mas esse aqui é imperdível, né? E, inclusive é o romance de estreia dela, que, meu Deus, que estreia maravilhosa. O outro autor que eu trouxe do Chile é o Luis Sepúlveda. Eu trouxe este livro que é o único dele que eu tenho em casa, que eu li já há alguns anos, que é um viejo que leía novelas de amor. Gente, todos os livros, as indicações para links de compra, se você se interessar, eu vou deixar ali no box de descrição. No caso, quando eu leio coisas assim estrangeiras, quando eu acho, né, traduzidas e versões brasileiras, eu também coloco, tá? Para ser democrática, para quem não lê no espanhol, tem mais vontade de ler no português, eu sempre deixo. Então dê uma olhadinha ali, vale muito a pena. Este livro aqui foi uma indicação de uma amiga que eu tenho, que ela é francesa, mas ela é professora de espanhol, e ela fez o mestrado, ou eu não lembro se é na própria graduação dela, que ela fez sobre o Luis Sepúlveda, né? Ela escreveu sobre ele, sua obra, estudou, e ela me apresentou ele, eu não conhecia. É um autor, assim, que também foi muito atuante politicamente, foi um escritor muito, assim, envolvido com o seu tempo, e aqui neste livro que eu acho mais lindo e interessante é que ele aborda a relação do homem, de uma personagem, com a natureza, com a sua terra, né? Então tem essa relação do homem-terra, e principalmente porque ele tem um olhar assim muito bonito assim para a Amazônia, né? Para a questão amazônica. Inclusive, faço questão de ler isso aqui, que está nesta edição que eu tenho, é uma nota do autor que vem antes, né, do romance, que ele escreve assim, tradução livre, tá, gente? Quando esse romance era lido em Oviedo pelos integrantes do jurado, que poucos dias depois, né, outorgaria a este livro o prêmio Tigre Juan, a muitos quilômetros de distância, um grupo de assassinos armados, pagos por outros criminosos mais parrudos, né, maiores, que vestem trajes mais elegantes e dizem atuar em nome do progresso, ou seja, né, ele está fazendo uma bela crítica aqui, né, àqueles que estão no governo, no poder, que têm esse poder econômico e político, né, de pagar outros criminosos para matar, né. Eles terminavam com a vida de um dos maiores e dos mais atuantes defensores da Amazônia e uma das figuras mais destacadas e coerentes do movimento ecológico universal. Este romance já não chegará
jamais em suas mãos, Chico Mendes. Querido amigo de poucas palavras e muitas ações, mas o prêmio Tigre Juan é também seu, né, e de todos aqueles que continuarão o seu caminho, nosso caminho coletivo em defesa do único mundo que temos. Nossa, gente, quando eu li isso, eu fiquei tão emocionada, e é emocionante mesmo, né? Então ele tem essa preocupação, esse cuidado com a questão ambiental da Amazônia, principalmente, né, da região aqui da América Latina, Brasil. E é um romance super tocante, assim, com muitas descrições, então tem muito esse ambiente mesmo da natureza, da terra. Então eu indico muito para vocês o Luiz Sepúlveda. Ele, claro, tem outras obras produzidas, mas eu super indico esse aqui, tá? Então fica aqui o terceiro nome do Chile que eu trouxe. Na sequência, já começo aqui com autores um tanto mais contemporâneos, né? E de leituras que eu fiz um pouco mais recentemente. Aquelas leituras ali eu já fiz há mais anos, né? A próxima autora que eu trouxe é ela, Alejandra Costamagno, neste Sistema do Tato, que é um romance que eu fiz resenha aqui no canal. Eu li, eu acho que faz 1 ou 2 anos. E eu fiquei encantada com a literatura da Alejandra Costamagno. Inclusive, assisti a uma entrevista que a Tami fez. Foi muito interessante. Então, a Alejandra contou um pouco do seu processo de escrita, das suas inspirações. Eu tenho um outro livro dela aqui que eu ainda não li, de contos, mas com certeza quero ler porque eu realmente gostei muito deste romance. E neste livro, O Sistema do Tato, ela aborda essa questão do pertencer, que eu acho que, de certa maneira, está assim muito pungente, sabe, na literatura latino-americana, assim, eu sinto muito isso. E nela não é diferente. Essa questão do pertencer, tanto em relação à família, né, que esse nosso primeiro laço, assim, que a gente faz, né, não tem como a gente escapar disso, né, que a gente pode se desfazer disso, mas a gente realmente nasce nesse microcosmo social. Mas essas questões da família, elas são transpostas, refletidas também no social, em uma coisa mais geral, assim, da região, do país, da língua, né, que a Alejandra trabalha aqui, e principalmente com a relação entre países, né? Então, a família da protagonista tem uma raiz na Argentina. E Chile e Argentina, eles têm, assim, uma questão, assim, política, até uma disputa, sabe? Aquelas disputas que, às vezes, uma cidade ou outra tem, um país ou outro tem, que, às vezes, vai pro futebol, às vezes, enfim. Ela tem essa família na Argentina, ela faz viagens, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de estar desligada, porque ela se desliga, a protagonista, né? Em algum momento ela é órfã de mãe, então ela tem só o pai, e tem essa família, assim, na Argentina, que é um tanto estranha no sentido de ela não ter um grande contato depois de adulta, e em um momento ela volta, e aí tem toda essa questão da memória também, que eu acho que é muito presente nessa obra e nas próximas que eu vou mostrar. Então tem todas essas reflexões sobre as memórias que vêm, sobre a relação, né, do presente e do passado. Então é muito interessante, gente, uma leitura, assim, deliciosa. Tem um pouco da questão da escrita também aqui, né, que ela acha ali uma máquina de escrever, tem todo esse sistema do tato, um sistema de digitação, né, como é que fala? Datilografia, né? Enfim, é muito bacana, então eu recomendo que vocês conheçam. Eu não sei se eu falei, mas foi pela Moinhos, né, publicação. Vou falar da próxima autora que eu trouxe, que é a Alia Trabuco Zeran, que também foi publicada pela editora Moinhos. Este livro aqui é impressionante, assim, é um livro que mexeu muito comigo, é um livro que é muito intenso, é muito frenético, e que também trata da questão de memória, da questão da ditadura e as consequências históricas, as consequências geracionais da ditadura, essa questão da memória, do que é trazido para outras gerações daquele momento e daquilo que foi apagado, ou aquela tentativa de apagar, mas que de certa maneira reverbera nos dias atuais. Então aqui tem toda a questão dos mortos e dos desaparecidos durante esse governo, né? Que a gente sabe que milhares de pessoas em todas essas ditaduras da América Latina foram mortas e que milhares ainda continuam desaparecidas, ou seja, há famílias que não sabem, né, o que foi feito, onde estão essas pessoas, os corpos, os seus restos, etc. Reflexão sobre a memória, sobre essa falta, até esse vazio de história, né, que essas pessoas que foram levadas. É um romance super interessante mesmo, assim, muito intenso, assim, então indico demais. E a Alia Trabuco Zeran, se não me engano, este aqui foi o romance de estreia dela, isso mesmo. Foi mesmo. E é uma leitura maravilhosa. Tem resenha dele aqui no canal, confira. O próximo nome que eu trouxe é Nona Fernandes.
Vejam que Editora Moinhos, agora que eu percebi, tem bastante aqui. Esse é o terceiro da Editora Moinhos. Nona Fernandes, esse é o Space Invaders. Na resenha eu fico falando em Space Invaders, mas Space Invaders, um romance, assim, bem curto, assim, mas que tem uma pegada bem diferente, assim, dos outros, embora fale desta mesma questão da memória e das consequências da ditadura para famílias chilenas. Uma família que tem um militar, tem a outra família que tem um filho jovem que é um militante, mas o ponto de vista dado pela Nona Fernandes é das crianças, né? Então tem toda a questão do jogo, né? Do videogame. Eu não sabia disso, descobri depois que tem um jogo, Space Invaders, ou um jogo que eles jogam aqui durante, né, o romance, mas como eu sou uma pessoa que não é muito do videogame, eu meio que perdi essa referência, mas depois eu entendi. Mas por meio dessa história, dessas narrativas, e até dos silêncios que a Nona Fernandes cria, porque são crianças, de como eles veem assim, o desaparecimento de algumas pessoas, ou palavras que aparecem assim, que eles desconheciam, como ser militante. O que é militante, né? Levam isso pra escola, mas tem toda aquela censura, tem todo o medo, aquela atmosfera assim, né, de censura e de medo ali no país. Enfim, é um livro super interessante, muito diferente. Gosto muito dessa ideia de trazer um tema tão pesado, né, tão triste, tão difícil como uma ditadura, nessa percepção infantil, né, que é importante, afinal de contas elas também foram afetadas por este momento. Enfim, mas muito interessante, inclusive aqui tem, né, na orelha, dizendo que a Patti Smith foi uma grande divulgadora deste romance aqui, né? Quando ela leu, ela ficou apaixonada. Então, bem bacana. O próximo autor que eu trouxe é o Alejandro Zambra. Também é mais contemporâneo, todos esses últimos que eu mostrei. E este aqui foi o segundo romance dele que eu li. Mas, na verdade, esse aqui é o romance de estreia do autor. Essa edição que eu tenho é pela Kozak Naif, mas ele já foi publicado por outra editora. Tá tudo lá no box de descrição. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. É um romance super curto, super leve, muito gostoso de ler. É uma característica, eu acho, que da obra do Alejandro Zambra, porque o outro livro que eu li também tem a mesma pegada. E aqui a gente conhece a história do Emílio, da Emília e do Júlio. Peraí, Júlio e Emília ou... Júlio e Emília, né? Do fim do relacionamento deles. Então é uma história de amor, mas sobre o fim do amor e sobre o entendimento, a percepção e a vivência do fim do amor, do fim de um relacionamento, né? Com uma linguagem muito poética, muito sensível. Ele passa por nomes da literatura internacional, né? Ele vai, as personagens vão lendo juntas, porque ele volta no tempo e volta para contar um pouco sobre o relacionamento dos dois, e tem toda uma relação com a literatura. E também tem uma linguagem, assim, uma metalinguagem aqui neste livro, que é muito bacana. Observa e reflete a literatura produzida naquele momento em que ele produz. Ele até brinca, esses autores contemporâneos que escrevem romances de 40 páginas, ironizando assim, até o próprio fazer o seu literário, assim, né, brincando com isso. É delicioso. É outro romance dele. Peraí que eu me esqueci. A Vida Privada... É isso mesmo, A Vida Privada das Árvores. É um romance muito bonito. Esse eu já li há muito mais tempo. Por isso que eu trouxe o bonsai para ser um pouco melhor, assim, para eu falar. Mas A Vida Privada das Árvores tem uma relação, né, com uma criança e um adulto ali. Tem uma troca, assim, muito bonita, assim, né, entre essas duas personagens. Eu amei na época que eu li, fiquei apaixonada. Eu comprei este bonsai e o outro que eu ainda não li, que depois eu conto pra vocês, mas assim, indicadíssimo, Alejandro Zambra, e é um nome assim super celebrado no país atualmente. Bom, por fim, trouxe este aqui que é o último autor chileno do dia, que é o Gonzalo Mayer, neste romance aqui super curto também. Outra novelinha russa, eu já conversei com vocês sobre ele bem recentemente. É assim, super gostoso de ler, assim, daqueles livros assim, que delícia de ler esse livro, sabe? Ele retrata aqui um senhor chileno, já mais velho, né? Ele é aposentado, ficou viúvo muito recentemente. Ele tem essa ideia, assim, fixada na cabeça de querer conhecer Moscou, de querer ir a Moscou e jogar xadrez e ganhar deles. E agora que ele não tem
raízes no Chile, ou que ele não se sente tão preso no Chile, porque o filho dele é super desligado, a mulher dele morreu, ele decide deixar tudo para trás e ir para Moscou, fazer essa viagem. É um autor que me gerou bastante interesse, porque é uma linguagem muito contemporânea, é uma linguagem super simples que ele utiliza, que nos leva para frente, sabe? Que a gente tem essa vontade de continuar a ler, de ver, porque é muito leve e ao mesmo tempo em que ele coloca alguns temas, algumas reflexões dessa relação mesmo, assim, da vida, da passagem do tempo, etc, né? E eu gostei também porque essa característica eu gosto muito, né? Que é a ironia. Eu gosto muito de quem sabe fazer ironia e ele faz uma ironia muito leve aqui. Então é um livro super gostoso, foi publicado pela Dublinense e eu adorei conhecê-lo, já ficou aqui entre os autores chilenos recomendados. Então é isso, gente. Esses são os autores chilenos, as autoras chilenas que eu li, adorei e que indico muito a vocês, para vocês, junto de mim, viajar pelo mundo, né? Conhecer o mundo pelos olhos de artistas destes países. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam do novo quadro, se gostaram, se querem ver mais, quais países vocês têm mais interesse, e assim eu vou trazendo aos pouquinhos estes nomes interessantes para vocês conhecerem. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar ali o comentário, né, que eu já pedi, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!